apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz a vocês aqui no MGA em Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook. Graça e paz a você que me assiste no grupo MGA de WhatsApp. Graça e paz a você que me assiste no YouTube. Graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Pegue a sua Bíblia, vamos fazer uma oração, uma confissão de fé. Feche os seus olhos com temor a Deus. Meu Deus e meu Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Senhor, manifesta a Tua glória, revelando a Tua palavra, nos dando o perfeito entendimento espiritual que só o Senhor pode dar, coisa que nenhum homem pode fazer. Revela a Tua palavra para que todos possam entender perfeitamente a Tua vontade, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, porque Tu és a única rocha, não há outra rocha que eu conheça, não há outro Deus. Antes de Ti, Deus nenhum existiu, depois de Ti, Deus nenhum haverá. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por isso recorremos a Ti, peço a Ti que revele a Tua palavra, para que a Tua igreja seja edificada, para que Teus filhos cresçam na graça e no conhecimento. Que essa palavra não volte para o Senhor vazia em sua vida. Quem pode falar amém? Mais uma salva de palmas ao Senhor. Olha, eu estava fazendo um estudo, eu fiz um estudo profundo sobre esse assunto que eu vou falar aqui. E eu percebi uma coisa. Morre muita gente no mundo, na terra. São Paulo, no Brasil e em toda a terra. Eu estava fazendo um estudo e eu vi que mais de 90 mil pessoas morrem por ano no mundo. É muita gente, né? 90 mil é por dia. Mais de 460 mil por ano. Mais de 460 mil pessoas morrem por ano e mais de 89, 90 mil pessoas morrem por dia. E isso me trouxe um entendimento. Isso me fez pensar, entender e compreender uma coisa. E se a salvação não fosse pela graça, hein? É o tema da mensagem. E se a salvação não fosse pela graça? Por ano morre mais de 400, quase 500 mil de pessoas por ano. É gente, hein? E se a salvação não fosse pela graça? Como que seria, hein? Só hoje morreu mais de 90 mil pessoas. É gente, hein? E se a salvação não fosse pela graça? Como que seria? Porque segundo os religiosos, os que morrem e não estão dentro das igrejas, segundo eles, estão morrendo sem a salvação. E é lamentável esse entendimento, porque esse entendimento é uma heresia, é uma mentira, é um equívoco esse entendimento. Vamos ver isso pela Bíblia. Eu já orei para que Deus te revele. Graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus que havia uma profecia sobre a salvação. Isaías 45. Eu me assustei quando eu fiz esse estudo e descobri que mais de 400 mil pessoas morrem por ano. E mais de 90 mil por dia. Só hoje morreu 90.600 e pouco. Até a hora que fiz o estudo.
Deve ter morrido mais, né? Estamos de noite já. E se a salvação não fosse pela graça? Como que seria? Isaías 45. Diga comigo, graças a Deus, que havia uma profecia sobre a salvação. Eu já orei para que essa palavra seja revelada. O problema é que a maioria dos seres humanos na terra pensam que a salvação é por merecimento. Abre um parênteses, e ninguém merece. Fecha parênteses. Você conhece alguém que merece salvação? Quem que merece salvação? Se a salvação fosse por merecimento. Merecimento, quem merece? O que ele fez para merecer a salvação? No mínimo você tem defeitos e imperfeições, como eu também tenho. Logo, os que você conhece, parentes, amigos, primos, vizinhos, também têm defeitos e imperfeições. Isso quer dizer que toda a humanidade tem defeito e imperfeição, então quem seria salvo? Ninguém? Ninguém. E se a salvação não fosse pela graça? É o que eu falei para Deus quando eu fiz esse estudo e descobri, fiquei chocado em saber que só hoje morreram mais de 90 mil pessoas. Amigos, parentes, colega, vizinho, gente que você não está sabendo de nada, acidente de carro, infarto, morreu de doença, morreu de velhice, morreu criança, morreu. E se a salvação não fosse pela graça? Morre um aqui, morre um lá longe, morre no meio do mato, morre no apartamento, morre na casa, morre dirigindo, morre de acidente, morre de moto, morre de saúde, morre de velhice, as pessoas morrem. E se a salvação não fosse pela graça? Meu amigo morreu, enterrei ele ontem. E se a salvação não fosse pela graça? Isaías 45, enterrei um amigo meu ontem. Amigo, que me amava muito, a minha pastora. Nós enterrando ele e Deus falando comigo. Porque cada ser humano tem sua vida, não é assim? Um nasce e vai para lá. Outro nasce e vai para cá. Outro nasce e vai para lá. Um vai para os Estados Unidos, outro vai para a Inglaterra, outro não vai, outro fica no Brasil, outro vai para Portugal, outro também não vai para Portugal, vai para a Alemanha, ou vai para o Japão, ou fica no Japão mesmo. Na China nasce gente, na Índia. O mundo tem pessoas. E se a salvação não fosse pela graça? Diga comigo, graças a Deus que havia uma profecia. Isaías 45, verso 17. Deus disse, essa é a profecia. Essa é a profecia quando ninguém era salvo. Quando ninguém era salvo. Nem quem disse a profecia era salvo. Por isso que o verbo está no futuro. Isaías 45, 17. Mas Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Graças a Deus que havia uma profecia de que os filhos de Deus um dia seriam salvos. E salvos com eterna salvação. Mas até aqui é uma profecia. Nós estamos em Isaías, no livro da lei. Até aqui, se nós cronologicamente, é só uma profecia. Vamos nos colocar no tempo de Isaías agora, vai. Nós estamos em Isaías 45, 17. Ninguém é salvo. Diga, havia uma profecia sobre a salvação. Diga que um dia os filhos de Deus seriam salvos. Mas se nós estamos em Isaías 45, então ninguém ainda era só uma profecia. Isaías 45, 17. Mas Israel, que significa o povo do Senhor, será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Jamais sereis envergonhados ou confundidos em toda eternidade. Interessante que já na lei, um recadinho agora àqueles que pensam que salvação se perde, já na lei, Deus, falando pela boca de Isaías, Deus falando que a salvação seria eterna. Se Deus está falando que a salvação seria eterna, como que existem pastores que dizem que salvação pode se perder? Está indo contra Deus, né? Indo contra Deus e contra a palavra de Deus. Porque a salvação não parte do homem. A salvação vem de Deus. É Deus que salva. E ele disse, eu salvarei com eterna salvação. Tem esse negócio de perder. Quem está entendendo?
Diga comigo, havia uma profecia. Vamos ver mais uma? Isaías 51. Graças a Deus que havia uma profecia. Isaías 51, versículo 6. Estamos em Isaías, estamos no tempo de Isaías, onde ninguém é salvo. Ninguém tinha salvação, porque eles não tinham Salvador. Salvação vem do Salvador, não tinha um Salvador. Moisés era libertador, não Salvador. Está claro ou não está claro? Jesus é Salvador. Eles estão em Isaías, não tinha Jesus. 800 anos antes de Jesus nascer. Logo ninguém era salvo. Isaías 51, 6. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão como mosquito. Para aí. Está vendo como que é o ser humano? Você encontra a pessoa na rua, ficou sabendo do Carlão? O Carlão morreu. Sério? Pô, eu falei com ele ontem. As pessoas morrem como mosquito, irmão. Eu estava almoçando com meu pai, ele caiu do meu lado e morreu, não deu nem tchau. Não pegou na minha mão, não deu um abraço, não falou, filho, eu te amo. Se eu soubesse 10 segundos antes, em 10 segundos eu falava, pai, conta aí 10 segundos. Pai, Glória, eu te amo, pai. 10 segundos. Mas eu não tive esses 10 segundos. Estava conversando com ele, ele caiu do meu lado e morreu. Mas isso foi o meu pai, talvez um conhecido seu, talvez o vizinho, talvez o amigo. E na terra inteira os homens morrem como mosquito. Não estão voando, né? Estão vivendo e morrem. Mas precisa do quê para morrer? Só estar vivo. Tá? O ser humano pensa que só morre velho. Novo também morre. Jovem também morre. Adolescente também morre. Criança também morre. Então é um erro alguém pensar que só morre velho. O Abraão está com 99 anos, vai fazer 100 e está vivo. Então é falso o entendimento de pensar que só morre velho, porque eu já conheci vários novos que morreram. Meu primo com 19 anos morreu. 19, fortão, bração forte, e morreu. Então, não precisa estar fraco para morrer, não precisa ser feio para morrer, não precisa ser pobre para morrer, não precisa estar doente para morrer. Mas vai morrer do nada? Morre do nada. O coração para 3 segundos, morre. Não precisa ter motivo para morrer. O motivo para morrer é só estar vivo. Só morre quem está vivo. E na terra, quem está vivo, só hoje já morreu mais de 90 mil pessoas. E se a salvação não fosse pela graça? Por quê? Mais de 90 mil pessoas. Um conhece a Bíblia, o outro não conhece, o outro não está sabendo de nada. Um é rico, o outro é milionário, um é pobre. Um mora debaixo da ponte, o outro tem uma casa bonita, o outro não tem casa. Um tem um carro importado, o outro não tem carro nenhum. Um está andando a pé, um come caviar, o outro está passando fome. A humanidade não é assim? Um mora numa mansão, o outro mora debaixo da ponte. Um tem faculdade, tem cultura, o outro é analfabeto. O ser humano morre. Um é religioso, o outro não é. Um clama a Deus, o outro nem está sabendo de nada. Um conhece a Bíblia, o outro não tem Bíblia. Um mora na cidade, o outro mora no meio do mato, lá naquela quebrada. As pessoas morrem. E se a salvação não fosse pela graça? Alô? E se a salvação tivesse uma dependência do ser humano para ser salvo? O assunto é, e se a salvação não fosse pela graça? Eu duvido que você não conhece um parente, alguém que já morreu, sem conhecer a Bíblia, sem congregar em uma igreja. Se, abre um parênteses, se a salvação fosse só para quem congrega, fecha parênteses, que não é verdade. Eu duvido que você não conhece alguém que morreu sem estar numa igreja. Abre um parênteses. Se a salvação fosse só para quem está numa igreja, fecha parênteses. Eu duvido que você não conhece alguém, um amigo, um parente, um vizinho, alguém na terra, que já morreu sem conhecer a Bíblia. Se, abre parênteses, a salvação fosse só para quem conhecesse a Bíblia. Fecha parênteses, não é verdade isso? Porque a salvação não é para quem tem conhecimento, porque ignorante também morre. E pela graça de Deus morre salvo. E se a salvação não fosse pela graça? Isaías 51, 6. Isaías 51, 6. Os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Olha o que Deus falou, hein? Mas a minha salvação durará para sempre.
A minha retidão jamais falhará. Deus está dizendo, o ser humano vai morrer, mas com eterna salvação. Eu salvarei o meu povo, diz o Senhor. Um dos propósitos dessa ministração é te mostrar quão bom é Deus. Ainda que você não merece, nem eu, nem ninguém. Um dos propósitos dessa ministração é te mostrar como que Deus é bom. Olha Isaías 49, já que estamos em Isaías. Olha como que Deus é bom. Isaías 49, verso 14 e 15. Isaías 49, 14. Mas Sião disse, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Tá cheio de gente que fala isso, não? Você já falou isso, irmão? Que vergonha se falou isso, hein? Você já pensou isso, irmão? Que vergonha se você pensou isso, hein? Ah, Deus esqueceu de mim. Deus nem lembra que eu estou aqui, desempregado, sofrendo. Aí começa a fazer uma lista. Sabe por que as pessoas agem dessa forma? Por dois motivos. E o segundo é pior. Primeiro, porque não crê em Deus. Segundo, porque não confia em Deus. Não confia. Crer é uma coisa, confiar é outra. Sabe o que é confiar? É você entregar sua filha nas mãos de um médico para fazer transplante de coração. Ou você confia, ou então você não leva ela. É, porque vai que o médico está bêbado, então não leva. É, vai com o médico, então não leva. É, eu ouvi falar com aquele médico, então não leva. Não, vou levar porque eu confio. Isso é confiar. Se você confiou a sua filha para fazer um transplante de coração a um médico, você vai para casa dormir. Vai jantar, vai almoçar, vai continuar a vida. Você está confiando. Isso é confiar. E muitas pessoas não confiam em Deus por um problema gravíssimo, carnal. Não confia em Deus porque não vê a Deus. E esse foi o motivo da minha oração que eu fiz há 25 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Deus. Está aqui meu amigo do bairro, crescemos juntos. Não sei se ele sabe disso. Meu cunhado é meu amigo de criança. Mas foi a oração que eu fiz a Deus. Quando eu entreguei minha vida a Deus. A oração que eu fiz foi essa. Senhor, estava ajoelhado, orei e falei, eu não esqueço nunca, já passou 25 anos. Falei, Senhor, eu confiei em Ciclano e me lasquei. Confiei em Beltrano e me deu um chapéu. Eu confiei em Ciclano, me pediu um cheque emprestado, eu emprestei, perdi minha conta no banco. Comecei a falar. Todas as pessoas que me deram um tombo, uma rasteira, me passaram para trás. Comecei a citar os nomes para Deus. Essa foi a minha oração. E a maioria você conhece. Porque é tudo da vila, do bairro. Crescemos juntos, então ele conhece. Falei os nomes. Pessoas que me passaram para trás, me enrolaram, me enganaram. Falei uma lista de nomes de pessoas. No trabalho, na escola, na rua. Falei tudo. Aí falei, Senhor, Davi disse nos Salmos, para entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aí eu falei, ó, já confiei em Ciclano, Beltrano, Ciclano, comecei a citar os nomes. Agora está escrito em confiar em ti. Eu confiei neles que eu vejo, e me lasquei. Agora eu vou confiar no Senhor que eu não estou vendo. E falei, se amanhã minha vida der mal, eu vou pôr no jornal que é tudo mentira esse negócio de Bíblia. Porque eu estava com a Bíblia aberta na mão. E o Salmo mandando eu confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ah, é para confiar? Eu vou confiar. Confiei no Ciclano, Beltrano, só me lasquei. Está escrito para confiar no Senhor. Eu não estou vendo o Senhor. Não estou vendo. Não estou vendo o Senhor, mas está mandando confiar. Eu vou confiar. E aí eu tive uma visão, que eu tinha uma chave, e aquela chave abria muitas portas. E eu peguei e entreguei aquela chave para Deus. E eu entendi que se eu estou confiando em Deus, eu vou entregar para Ele e vou embora, eu vou ficar sossegado. Eu não vou entregar a chave e ficar... mas será que... Ô irmã, mas será que Deus não... Putz, eu entreguei a chave para Deus, será que Ele não vai... O que foi, pastor? Não sei, estou tão preocupado, entreguei a chave para Deus, eu estou achando que Ele vai... Não, não fiz isso. Entreguei a chave para Deus, dei na mão dele, virei as costas, até hoje não olhei para trás. Não comentei com ninguém, não duvidei, não falei nada. E já vai para 25 anos que eu tenho prosperado, Deus mudou a minha história
Mudou a minha vida e mudou a minha história. Que eu nunca pensei em ser pastor. Nunca na minha vida. Não pedi, não pensei, nunca pensei nem pedi. Deus mudou a minha história. Me fez prosperar, me deu uma família. Saúde, eu não gasto R$1 com remédio. Minhas filhas nunca passou uma noite no hospital. Nunca passou uma noite. Dor de cabeça, dor de barriga, nunca. Nem eu, nem a pastora, nem minhas filhas. O que é isso aí? Sorte? Não, isso é Deus em nossas vidas. Lá em casa não tem doença. Lá em casa não tem doença. Os problemas que tem são resolvidos. Já li a Bíblia, eu aprendi a falar com os anjos, falo com os anjos, deixo na mão dos anjos e vou dormir. Hora de dormir, hora de dormir. Hora de jantar, hora de jantar. Eu não fico sem jantar, eu não fico sem almoçar, eu não fico sem dormir. O que eu tenho que fazer, eu continuo fazendo. Isso é confiar. Eu aprendi a confiar. Entreguei, vou embora. Onde você vai agora? Vou dormir, agora já é meia-noite, hora de dormir. Mas aquele problema. O problema eu não sei, eu entreguei, está com Deus, então não sei. Eu vou dormir, amanhã, se eu estiver vivo, amanhã eu vejo. Fala para o seu irmão, isso é confiar. Graças a Deus, diga comigo, graças a Deus, que havia uma profecia, que Deus salvaria o seu povo, com eterna salvação. Então eu vim falar sobre 3 itens. Faz assim, ó. Havia uma profecia de Deus salvar o seu povo. Segundo, faz assim, ó. A salvação era um projeto de Deus. Diga isso. Vem comigo aqui, ó. Lucas capítulo 19. Salvação era um projeto de Deus. Você não é salvo porque você quis ser salvo. Você não é salvo porque você escolheu ser salvo. Você não é salvo porque você que decidiu ser salvo. Você não fez nada para ser salvo. A salvação era uma profecia que nasceu no coração de Deus. A salvação era um projeto de Deus. Está claro ou não está claro? E nós somos ensinados o que pelo sistema? Se você quiser ser salvo, não é essas frases? Quem quer nessa noite? Não, eu não estou sabendo de nada. E por que eles fazem essa pergunta de quem quer? É o famoso apelo, né? Eles fazem apelo. Por que eles fazem essa pergunta? Para depois colocar condenação. Aí você está amarrado com a pessoa. E graças a Deus nós não estamos amarrados com ninguém. Eu nasci, não sabia ler, não sabia de nada. Um dia lendo a Bíblia eu vi que eu sou salvo pela graça. Amém. Eu não estou sabendo de nada, eu não pedi para nascer, eu não estou sabendo de nada. Eu nasci e quando fui ver, peguei a Bíblia e fui ver. Glória a Deus! O que foi? Que maravilha, eu sou salvo. Era isso que Deus esperava de mim. O problema é que as pessoas, antes de chegar nessa etapa de saber que é salvo, tem que se lascar primeiro, né? Tem que pedir mentira, aprende heresia, acha que é ele que se salvou, acha que ele é salvo porque ele é o bonitão, porque ele fez alguma coisa, aí ele começa a se gloriar, a se inchar, tudo contrário ao projeto de Deus. Digam comigo, a salvação era um projeto de Deus. Lucas 19, quem já achou, diga amém. Verso 10. Mateus, Marcos, Lucas 19, verso 10. Meu irmão, foi assim que eu entreguei minha vida para Deus. Comigo é assim, ou eu confio em Deus, ou então estava lá no mundão ainda. Como eu queria mudança de vida. Eu queria prosperar, eu queria saúde, eu queria uma vida boa, eu queria ser feliz, eu queria uma família abençoada, eu queria. Mas como que eu vou ter isso? Do nada? Tem pessoas que pensam que vai ser do nada. Eu tenho um amigo aí que eu estou tentando trazer ele para o reino de Deus, mas o coração é duro igual o casco de tartaruga. A pessoa não quer Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, então continua se lascando, está só se lascando. Perde carro, perde moto, perde não sei o quê, perde emprego, perde dinheiro. Está só se lascando na vida. A pessoa não quer Deus. Deus é bom, a pessoa não quer se chegar a Deus, não quer se envolver a Deus. A vida boa não vai vir do nada. Davi tinha vida boa, mas ele se chegou a Deus. Salomão tinha vida boa, mas ele servia a Deus. Abraão tinha vida próspera, mas ele servia a Deus. A pessoa quer prosperidade, quer felicidade, quer alegria, quer uma boa mulher, quer um bom marido, quer bons filhos, mas ela não faz nada, ela acha que vai cair na cabeça dela. Não vai cair. Não é assim que funciona. É preciso servir a Deus. Isaías disse, buscai ao Senhor,
Jeremias disse, clama a mim. A pessoa tem que se chegar a Deus. Não vai você no mundão pulando carnaval. Não, assim não. Não é assim não. Não é se envolvendo com as coisas da carne que a sua vida vai ser boa. É se envolvendo com as coisas do Espírito. É Gálatas 6. Gálatas 6, 7 e 8. O que planta na carne, da carne colhe a corrupção. O que planta no Espírito, do Espírito ele colhe a vida eterna. Ele reina em vida. Então, se está plantando na carne, está pulando carnaval, está usando droga. Você quer reinar em vida como? Como é que você quer anjo na sua vida se você só se envolve com as coisas da carne, as coisas da terra, com coisa errada? Quem está entendendo? Se envolva com as coisas de Deus. Então você vai ter resultados das coisas de Deus. Ah, eu queria tanto me molhar. Onde é que você está? No deserto. Nunca vai se molhar. Quer se molhar? Vai na praia e entra na água. Não adianta ficar na praia de longe. Tem que entrar na água. Senão não vai se molhar. Imaginando que Deus é a água, se quer se molhar, tem que entrar na água. Tem que se achegar às coisas de Deus, para que as coisas de Deus aconteçam em sua vida. De longe, vem da água de longe, não vai se molhar nunca, não vai acontecer nada. Fala para o seu irmão, tem que se envolver com as coisas de Deus. Se há uma coisa que eu não sou, é bobo. Posso parecer, posso até ter a cara. Eu não sei como que você pensa aí. Mas se há uma coisa que eu não sou, é bobo. Porque lendo a Bíblia, eu vi que Abraão prosperou. Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão. Eu estou vendo as pessoas se dar bem. Falei, eu quero isso aí. Aí a Bíblia falava assim, ó, você tem que se achegar a Deus. Não é ficar longe de Deus e achar que vai ser igual aconteceu com Abraão. Aí não vai acontecer nunca. E tem lógica, eu falei, é verdade. Se eu quero as coisas de Deus, tenho que me achegar a Deus. Se eu quero que Deus seja comigo, como foi com Abraão, Isaac e Jacó, eu tenho que ser como eles foram. Isso é lógica, é racional. Como é que Deus vai ser comigo, como foi com Abraão, se eu não sou com ele como Abraão era com ele? Está claro ou não está claro? Não adianta a pessoa pensar, eu estou esperando que Deus, você está esperando que Deus, mas está fazendo o quê? Nada. Então nada mais nada é igual a nada. Nada vezes nada é igual a nada. Nada multiplicado por nada é igual a nada. Nada vezes 1 milhão de nada é igual a nada. Isso é lógica, é racional. É preciso você investir, é preciso você se aproximar, é preciso você se envolver. Você tem uma ação para com Deus, vai haver uma reação de Deus para com você. Agora, se não há nenhuma ação, como vai ter reação? Só quem entendeu. Então, se há uma coisa que eu não sou, é bobo. Eu percebi. Eu leio a Bíblia, eu vejo a vida de Abraão. É invejável a vida de Abraão. A vida de Abraão é invejável. Gênesis 13, 2. Era Abraão muito rico em prata, em ouro, em gado. Falei, nossa! Mas o que ele fazia? Eu fui ver, ele servia a Deus. Orava, cantava, louvava, servia a Deus. Falei, vou fazer também. Ele fazia isso e Deus foi com ele, vou fazer também. Olha Jacó, as ovelhas se multiplicaram. Olha Isaac semeou no mesmo ano, Gênesis 26. No mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque Deus era com ele. Vou fazer o que Isaac fez. Fiz, resultado. Fiz igual Abraão, resultado de vida. Fiz igual Isaac, resultado. Eu vou parar, eu estou vendo que está funcionando, como é que eu vou parar? Nunca vou deixar de servir a Deus para ir pular carnaval, meu irmão. Nunca. Por dinheiro nenhum. Nunca. Eu vou deixar de servir a Deus para buscar as coisas da carne, terreno. Nunca. Porque time que está ganhando não se mexe. Está dando certo. Ação, reação. Ação, reação. Ação, reação. Eu vou parar? Nunca vou parar. Nunca. Mas eu me lembro quando eu não tinha ação. Eu me lembro, no meu tempo de jovem, eu me lembro quando eu não tinha ação. Logo, não tinha nenhuma reação. Nenhuma. Deus estava lá longe. Deus estava anos-luz longe. Hoje não, hoje eu converso com Deus. Eu falo e Ele responde. Hoje é uma ação e reação. Hoje eu canto para Ele e eu sinto a presença dEle. Eu oro, falo com Ele e Ele responde. Hoje é diferente. Mas eu já vivi um tempo que Deus para mim estava anos-luz longe.
Como é que eu vou chegar a Deus? Porque eu estava longe das coisas de Deus. Você não está perto, você não está envolvido, não tem como. Diga comigo, a salvação era um projeto de Deus. Lucas 19, verso 10. Olha lá. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem... Aqui está claro o projeto. Lucas 19, 10. Jesus falou, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Suponha que nós não sabíamos de nada, né? Você só nasceu. Nasceu, banguelo, careca, não sabe ler, não sabe de nada. Mas já tinha uma profecia que Deus salvaria com a eterna salvação, Isaías 45. E tinha um projeto. Você nasceu, você não sabe de nada. Tinha um projeto de Deus. Não é humano, é um projeto divino. Qual que era o projeto? Jesus disse, eu vim buscar e salvar. Você não está nem sabendo de nada. Você nasceu hoje de manhã. Você tem algumas horas de vida, não sabe de nada. Mas já tinha um projeto. Jesus veio buscar e salvar. Ele veio buscar e salvar. Quem está entendendo? Levante um dedo, diga assim, havia uma profecia que Deus salvaria o seu povo. Diga, porque a salvação é um projeto de Deus. Diga, Jesus veio buscar e salvar. Quando diz que ele veio buscar e salvar, quer dizer, ele morreu para buscar e salvar. Aí eu te pergunto, Jesus já morreu ou vai morrer ainda? Se ele já morreu, o projeto dele já se cumpriu. Porque ele veio buscar e salvar. Olha lá, vamos lá, Lucas de novo. Lucas 9, eu li Lucas 19, vamos ler Lucas 9 agora. Lucas 9. E outra coisa, tá? Ninguém vai ficar rico da noite pro dia, tá abençoado? Você tem que servir a Deus, tá? Posso ouvir um amém? Não existe vida que muda do domingo para segunda. Você vai sentir uma faísquinha, você sente aí um impulso de Deus, aí você segue o Espírito. Não para não, você segue o caminho. É Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não é isso? Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás e te irá bem, tua mulher, teus filhos, verso 4. Assim é abençoado o homem que serve ao Senhor, que teme ao Senhor. Salmo 128. Lucas 9, 56. Lucas 9, 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Diga, havia um projeto de salvação. Está claro ou não está claro com esses textos? Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Lucas 19, 10. Lucas 9, 56. Jesus falou, eu não vim para destruir as almas. Ai, coitado, meu amigo morreu. Ai, meu primo morreu. Ai, meu irmão morreu, meu vizinho morreu. Olha, respira. E lembra dos textos que diz que Deus salvaria o seu povo com eterna salvação. Respira naquela hora do velório, respira, sabe aquela morte que não tem lógica? Você fala, mas o cara estava jogando bola comigo ontem, ele está no campeonato, segundo lugar, e morreu. Interessante, né? Pô, eu pensei que só morria velho. Então você... Salvação era um projeto de Deus. Jesus disse, eu vim buscar e salvar. Lucas 9, 56. O Filho do Homem não veio destruir as almas, ele veio salvar. Por que ele veio salvar? Porque Isaías 45, 17 era uma profecia de Deus que salvaria. Diga, Deus salvaria. Diga, Jesus veio salvar. João 3. Você está em Lucas, o próximo livro. João 3. Meu amigo morreu, como mais de 90 mil pessoas morreram só hoje. Mas meu coração está em paz. Por quê? Porque eu entendi a profecia e o projeto da salvação. Agora, quem não entendeu, quem não sabe que havia uma profecia, quem não sabe sobre o projeto de Deus de salvar, ai, morreu, já faz 55 anos, eu não consigo. Mas já passou 55, você não consegue ainda? Está trancado dentro do quarto? Sem almoçar, sem jantar, sem tomar banho. Não quer ver ninguém, não quer trabalhar, não quer viver. Mas já morreu faz tempo.
eu não consigo aceitar. É porque não conhece a Bíblia. Não tem pessoas assim? Tem pessoas que eu não consigo aceitar. Eu vou te falar uma coisa, a morte faz parte da vida. Todo mundo vai ter que morrer. Só houve 2 que não morreram, Enoque e Elias. Os únicos que não morreram. Os únicos seres humanos que não morreram. Seres humanos. Até Jesus teve que morrer. Só 2 seres humanos. Desde quando a terra é terra, desde o primeiro dia da história da humanidade até hoje, só teve 2 seres humanos que não morreu. Enoque foi transladado e Elias foi arrebatado com corpo e tudo. Elias não morreu, Enoque não morreu. Só 2. Até Jesus teve que morrer. A morte faz parte da vida. Eu vou ter que morrer, salvo se Jesus voltar agora já. Se ele voltar agora, eu estou vivo, seremos arrebatados. Se ele voltar já, porque já eu estou vivo, agora eu estou vivo. Então se ele voltar agora, eu não vou morrer. Eu vou ser arrancado, arrebatado. O que é arrebatado? Tirado, arrancado daqui para lá. Ele tira de um lugar e leva para o outro. Aí você não morre. Arrebatamento. Se ele não voltar agora e eu morrer amanhã, então vou ter que passar pela morte, não vai ter jeito. Aliás, o Espírito Santo me disse algo. A morte é a chave que abre a porta para você entrar no céu. Pode aplaudir. A morte é a chave que abre a porta para você entrar no céu. Você não vai entrar no céu vivo, você tem que morrer. Você não tem como entrar no céu vivo. Eu quero ir no céu agora, eu vou lá. Você não tem como entrar no céu vivo. Você vai ter que passar pela morte. Salvo se Jesus voltar agora. 1 Tessalonicenses 4. Então nós que estamos vivos seremos arrebatados. Como isso não aconteceu ainda, se não acontecer hoje ou amanhã, ou antes de morrer, teremos que passar pela morte. Apóstolo, eu pensei que... Você pensou o quê? Que você não ia morrer nunca? Não, mas meu filho não vai, né? Se Jesus não voltar, vai ter que passar também. E minha mãe? Também. Meu pai? Também. Meu marido vai, minha esposa vai, e eu também. E nós todos? Todo mundo sem exceção. Moisés era um homem de Deus? Morreu. Davi? Morreu. Salomão? Morreu. O apóstolo Paulo? Morreu. Todo mundo vai ter que passar. A morte faz parte da vida. E eu fui fazer um estudo exaustivo sobre esse assunto, eu descobri que só hoje morreu já mais de 90 mil pessoas. Todos os dias morre 80, 85, 90 mil pessoas. É gente, hein? Fala para o seu irmão, e se a salvação não fosse pela graça? É isso que os evangélicos não entenderam ainda. Dá um sinal quem está entendendo. É isso que eles não entenderam. Eles estão achando que a salvação é só para quem aceitou Jesus. Alô? Tem gente que não está sabendo de nada, tá? Não tem? A pessoa nasceu, lá no índio, nasceu, bebezinho nasceu, lá no índio. Não está sabendo de nada. Na tribo, não tem Bíblia, não tem nada. Aí ele nasce, com 20 anos ele morre. Nesses 20 anos ele não leu Bíblia, não foi igreja nenhuma. E aí como é que faz com ele? E você acha que é só ele que está morrendo assim? Tem muitos morrendo. Fala para o seu irmão, e se a salvação não fosse pela graça? É isso que os crentes da lei não entendem. João 3. Quem já achou João 3? Verso 17. João 3, 17. João 3, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Digam, para quê? Para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Pode aplaudir bem forte. Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Graças a Deus. Capricha, diga graças a Deus. Faz assim, ó. Havia uma profecia sobre a salvação. Faz assim, ó. A salvação é um projeto de Deus. Diga, Jesus veio buscar e salvar. Diga, ele não veio para condenar. Ele veio salvar.
Quem está sentindo uma alegria? Eu estou sentindo uma alegria. E se a salvação não fosse pela graça, hein, irmão? Sua mãe que morreu. Seu pai que já morreu. Seu avô que já morreu. Analfabeto, morava lá no interior, morava no meio do mato, não sabia de nada. E se a salvação não fosse pela graça? Seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu filho, seu tio, seu primo, seu vizinho. Quem já teve alguém que já morreu que não estava na igreja? Já teve alguém que já morreu? Que não estava na igreja, que não conhecia a Bíblia, que não conhecia o que você conhece? Já teve alguém que já morreu, que não entendia o que você entende? Como é que faz com eles? Como é que faz com eles? E se a salvação não fosse pela graça? Levante um dedo, bem consciente. Diga, havia uma profecia. Que Deus salvaria seu povo. Com eterna salvação. O outro, faz assim, ó. Porque a salvação era um projeto de Deus. Está claro ou não está claro? Projeto de quem? Seu? Projeto do pastor? De quem que é o projeto de salvar? Por isso que a glória é para ele. Porque o projeto é dele. A glória é para ele porque o projeto de salvar é dele, ué. Ele que é o engenheiro da salvação. Deus é o engenheiro, desenhista, projetista. Ele que projetou a salvação. Ele projetou, eu vou salvar. Eu vou criar para salvar. No tempo de Moisés, não estava salvo. No tempo de Davi, não estava salvo. No tempo de Isaías, não estava salvo, mas ele tinha profetizado. Eu vou salvar. Não está ainda, mas eu vou salvar. E vou salvar com eterna salvação. Aí Jesus veio e falou, ó, eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Aí João 3,17, estou terminando. Aí João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Como que os evangélicos condenam o mundo, né? Você que não está na igreja. Você que não batizou, você que não sei o quê. Como eles condenam o mundo, né? E Jesus não foi enviado para condenar o mundo. Ele foi enviado para salvar o mundo. Está claro ou não está claro? João 3,17. Então são 3 itens. Estou terminando, estou no terceiro, agora eu vou entrar. Levante um dedo e diga, havia uma profecia. Que Deus salvaria o seu povo. O segundo dedo, diga, porque a salvação é um projeto de Deus. Agora o terceiro dedo é aqui, ó, João 19. É o cumprimento da profecia e do projeto. Está aqui, ó, João 19, 28. Está aqui o cumprimento. Você vai ver onde nós vamos parar. Quem já está em graça já sabe qual vai ser o último texto. Né? Quem já está em graça já sabe. Por quê? Se havia uma profecia, se havia um projeto, agora o cumprimento. João 19, 28. Olha lá. João 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Verso 29, João 19, 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de sopa e chegaram à sua boca. João 19, 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, graças a Deus, a profecia de Isaías 45, 17 está se cumprindo agora. Está consumado! Está consumado! Lucas 19, 10. Eu vim buscar e salvar, agora está salvo. Isaías 45, 17. Deus salvará, está salvo. Com eterna salvação, já tem. João 19, 30. Diga bem forte, está consumado. Ou seja, se cumpriu a profecia de Isaías 45, 17. Olhem para mim. É impossível um filho de Deus, ovelha, não estar salvo. Isso é impossível, não tem como. Não tem como. Não tem como ele não estar salvo. Por quê? Porque Jesus já morreu. Ele já veio buscar e salvar. Tudo já está consumado. O único que não está salvo é o filho da perdição. Quer ver rapidinho? Abre Romanos 9, estou terminando. Abre aí Romanos 9. Esse não está e nem tem como ser. Faz parte da outra semente. Romanos 9, 21. Romanos 9, 21. Olha lá. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa
fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Digam comigo, o oleiro é um só. Diga, fez 2 tipos de vasos diferentes. Diga, um para a honra, outro para a desonra. Diga, um para a salvação. Ah, pô, você vai falar que Deus fez um para a perdição? Não, não vou falar isso aí não, eu vou ler. Romanos 9, 22. Eu não vou falar, eu vou ler. Romanos 9, 22. E que direis se o pastor Marcos querendo mostrar, amém? Se o MGA... Romanos 9, 22. Eu quero ouvir o que diz sua Bíblia. E que direis se... Que direis se... Romanos 9, 22. O que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito, que Deus, sendo o oleiro, lembra de Jeremias 18? O oleiro fez um vaso. Então, é o mesmo, tá? O oleiro de Jeremias 18 é o mesmo do Romanos 9. Que oleiro é Efésios 4, há um só oleiro. Não é? Efésios 4, 4, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Pai, um só Deus, diga, um só oleiro. É o mesmo, tá? Que direis se Deus querendo mostrar sua ira? Então Deus ele quis fazer assim. Um para salvação e outro para perdição. Está claro ou não está claro? Ah, pastor, mas Deus fez isso, então é injustiça. Bom, aqui em Romanos 9, versículo 14, diz assim, ó, Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? O que diz sua Bíblia aí? Sim, amém? Ah, não diz sim? Não, Romanos 9, 14. Ó. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? O que diz sua Bíblia? Hã? De maneira nenhuma. Diga, Deus não é injusto. Diga, Deus é soberano. É diferente. E para terminar, Efésios 2, né? O texto é esse. Não tem outro texto. Efésios 2, versículo 8. E se a salvação não fosse pela graça, hein, irmão? Seu pai que já morreu, hein? Sem conhecer a Bíblia, sem aceitar Jesus, como vocês falam aí. Porque a salvação não é para quem aceita. Ah, então não tem que congregar? Então não tem que ler a Bíblia? Então não tem que pregar? Não, não é isso que eu estou falando. E nem é isso. Se prega o Evangelho, Romanos 10, para que a ovelha creia e sirva a Deus com temor. Hebreus 12, 28. Com reverência e santo temor. Aqueles que confessam a Jesus, servem a Deus, reinarão em vida. Isso é Romanos 5. Reinarão em vida. Viverão para a glória de Deus. A esses, a Bíblia chama de igreja. Os eleitos, os escolhidos, os santos, os predestinados. Agora, é verdade que muitos filhos de Deus vão nascer, crescer e morrer sem saber de nada. Aí fala para o seu irmão, diga para ele, e se a salvação não fosse pela graça? E aí? Quem conhece alguém que já morreu e não conhecia a Bíblia? Quem conhece alguém que não... Vários, né? Fala para o seu irmão, e se a salvação não fosse pela graça? Mas ele... Ah, vai apontar? Mas você... E aí, quer parar ou quer continuar? Salvo pela graça. É que o pastor não conhece meu primo que morreu. Quer falar dele? Eu vou falar de você. Você vê defeito nele, eu vejo defeito em você. Melhor não conhecer ninguém segundo a carne, né? Está claro ou não está claro? Como que ele fala que é salvo pela graça? Porque ele não conheceu meu primo, não conheceu meu pai, pinguço, cachaceiro, mulherengo. Vai falar da carne, eu vou falar da carne também. Vou até fechar a Bíblia. Então vamos falar da carne. Eu não vim falar da carne. Eu vim falar do Espírito. Está claro ou não está claro? Não fala da carne não, irmão. Não olha para a carne, não. Eclesiastes 12, 7. Quando eu enterrei meu amigo ontem, eu falei assim, ó. Está escrito. A carne volte ao pó como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Ponto. Digam todos. É isso que a Bíblia diz. Mas aqui... Pode parar.
Pode parar, irmão, pode parar. Mas aqui ele... Pode parar, irmão. Pode parar. Há um só Deus e um só juiz. E não é você. Amém? Pode parar. Apóstolo, aqui. Pode parar, irmão. Eclesiastes 12:7. A carne, o corpo volta ao pó. E o espírito volta a Deus. Pode parar. Posso ouvir um amém? Pode parar, porque aqui é uma igreja em graça. Aqui o ministério é do espírito, não é ministério de condenação. Pode parar. Quem recebe? Aqui não conhecemos ninguém segundo a carne. Para terminar, Efésios 2:8. Efésios 2:8. Pois é pela graça. Interessante, né? O Isaías 45:17 diz, serão salvos. Mas o Efésios 2:8 não diz serão. É o mesmo verbo no presente. Isaías 45, o verbo ser no futuro. O meu povo será salvo. Verbo ser no futuro. E Efésios 2:8 é o mesmo verbo, só que no presente. Isso não é sem querer, tá? Isso é racional. Por que Isaías 45 era o verbo será salvo? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse, está consumado. Então Paulo, que estava depois da morte e ressurreição de Jesus, ele disse, pela graça, qual o verbo? Pela graça, sois salvos. Por que sois? Diga, porque tudo só está consumado, diga isso. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto o quê? Ser salvo, isto não vem de vós. É um dom de Deus. Ele quis salvar. Deus fez para salvação. Amém, abençoado? Diga, Deus nos fez para a salvação. Efésios 2:9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Como que é numa igreja do sistema? Eu sou salvo. E você? Não, é que não deu tempo ainda. Irmão, não deu tempo. É melhor você decidir logo, hein? Amanhã pode ser muito tarde. Meu amigo, hoje... Olha a heresia. Hoje tu tens a escolha. É mole? É mole? Meu amigo... Isso porque é amigo, hein? Muito amigo, muito. Lembra do Jô Soares? Muito amigo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Hoje, hein? Ele já morreu faz mais de 2000 anos, mas ele quer te libertar hoje. Não dá para cantar essas coisas aqui, né, irmão? O que nós cantamos aqui? Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. E há anjos em meu favor, eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou, eu nasci, levante a mão e cante, para a glória do Senhor, predestinado estou. E há anjos em meu favor, e há anjos em meu favor, eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. Quem está em graça? E em graça. Graças a Deus, Abba Pai. Graças a Deus. Pode aplaudir com orgulho, porque pela graça você é salvo. Pela graça de Deus. Graça, abundante graça revelada em Jesus, um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Toda língua, Jesus é o nosso Senhor. Pode aplaudir de coração ao Pai.
que te salvou pela graça, pela sua graça. Você conhece alguém que já morreu, um amigo, um parente, um vizinho. E se a salvação não fosse pela graça, hein? E se a salvação fosse por merecimento? E se a salvação fosse para quem fez algo, entre aspas, correto, para que pudesse ser salvo? E a misericórdia de Deus sobre aqueles que não deu tempo de fazer? E a misericórdia de Deus sobre aqueles que não estão nem sabendo de nada? Ele nasceu, ele não está sabendo de nada. Um homem e uma mulher teve uma relação, nasceu, e aí, como é que faz? Fala para o seu irmão aí. E se a salvação não fosse pela graça? Capricha e diga, mas graças a Deus, havia uma profecia que Deus salvaria o seu povo. Porque a salvação era um projeto de Deus. E hoje, pela graça, nós somos salvos. Pode aplaudir a Deus de todo o seu coração. Glória a Deus. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado, Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.